Bom dia novamente, né, aos colegas vereadores e vereadoras e a quem está nos acompanhando. Hoje eu vou falar também, assim como a minha colega falou do Outubro Rosa ontem, né, vereadora Tati, mas nós temos muito que falar sobre isso e os enfoques também podem ser vários. Então, eu vou falar sobre esse assunto hoje, porque o mês de outubro realmente é um mês de conscientização para ir ao combate, né, ao câncer de mama, que, aliás, né, a gente fala muito do câncer de mama das mulheres, porque é o câncer, de todos os cânceres, 25% dos cânceres que atingem mulheres é o câncer de mama. Mas é importante salientar que o câncer de mama também atinge homens, né? Não é um câncer exclusivamente, infelizmente, só das mulheres, não é exclusividade nossa, né? Então, claro, o índice é bem menor, mas é importante também que se fique atento a isso, né? Cerca de 2,3 milhões de novos casos foram estimados nos últimos 2 anos no mundo. As taxas de incidência variam nas diferentes regiões do planeta, mas aqui no Brasil, por exemplo, acomete mais o câncer de mama na região sul e na região sudeste. Mas qual é o problema que existe? Todo esse movimento, hoje, por exemplo, a prefeitura e todas os prédios públicos do Brasil inteiro, com certeza, estão iluminados de rosa, né? Ontem de noite eu fui numa reunião lá na região norte também, passei na UPA, me chamou a atenção, né? A UPA toda iluminada de rosa. Então, é importante, ontem a vereadora Tatiane já apresentou tudo o que a prefeitura vai fazer nesse mês, né? Mas nós temos que ver que o diagnóstico precoce ainda é, com certeza, a melhor coisa para a cura deste câncer, que é o índice de mortalidade também é bastante alto. Só que o diagnóstico precoce, ele tem que vir acompanhado de uma gestão pública da saúde e do SUS de qualidade. Porque, eu diria assim, uma das formas de mostrar para qualquer gestor, nas cidades, no estado, no país, é que o diagnóstico precoce, além de tudo, além de salvar vidas, ele diminui, uma estimativa do Instituto de Mama Nacional é que ele diminui em torno de 6 vezes o custo para o SUS do que se ele for tratado posteriormente. Então, é uma questão de vida e é uma questão também de economia para a saúde pública. No Brasil, então, como eu coloquei, né, foi estimado para 2003, nesse ano, cerca de 73 mil novos casos de câncer de mama. Então, é necessário mesmo esse diagnóstico precoce. O câncer de mama também ocupa a primeira posição em mortalidade por câncer entre as mulheres, com as maiores taxas de incidência na região sul e sudeste, como eu já coloquei. Os fatores de risco e os comportamentos que sinalizam mais chance de desenvolvimento do câncer de mama, assim como a necessidade de um diagnóstico precoce, são muitas vezes debatidos nessas campanhas. Mas o que eu quero colocar aqui é a demora no atendimento. Tem a Lei 60 dias, conhecida, né, a Lei de 22 de novembro de 2012, a Lei 12.732, ela é conhecida como a Lei Nacional, né, dos 60 dias. Ela prevê que, a partir do diagnóstico, o poder público, o SUS, tem 60 dias
para iniciar o tratamento. Só que iniciar o tratamento significa ou a primeira realização cirúrgica, a primeira cirurgia, se for necessário, ou o início da radioterapia ou da terapia, ou da quimioterapia. E a gente sabe que isso, infelizmente, não acontece. Instrumentos para fazer cumprir a lei, que é esta lei que prevê, inclusive, punição aos órgãos públicos que não cumprem, existe. O nosso país, em todas as áreas, ele é um dos melhores países em lei. Mas o cumprimento da lei deixa muito a desejar. Então, eu quero chamar a atenção aqui que mais, ou tão importante quanto, diagnosticar o câncer de mama, é importante que o tratamento posterior seja efetivo, porque também só diagnosticar e depois não ter uma consequência, fica difícil, né? Já lhe concedo. Então, aqui as pacientes, né, elas passam, muitas vezes, a lei diz, 1 mês para a primeira consulta e depois esses 60 dias. Mas, na verdade, metade das mulheres que recebem o diagnóstico pelo SUS levam muito mais do que 60 dias para fazer o tratamento. Isso são dados do Observatório de Oncologia do nosso país. O mesmo levantamento indicou que somente 23% dos diagnósticos são feitos precocemente. Então, vejam a importância desta campanha, né? E metade desse diagnóstico feito, mais do que a metade, 74%, são obtidos de maneira tardia. Então, nós precisamos fazer muito mais campanhas, muito mais efetividade em relação ao Outubro Rosa, né? Aqui fala também, né, no slide 6, da mamografia, que é importante, mas quem faz um acompanhamento cotidiano sabe que a mamografia, ela ainda é incipiente, é necessário a ecografia, depois a biópsia, e aqui há 1 mês atrás, eu acho que eu ocupei esse espaço também, falar das UBSs aqui de Caxias que estão sem atendimento de ginecologistas, né? Apenas para mulheres grávidas, e num primeiro momento, então, é um atendimento mais geral. Isso é muito grave, quando a gente vê que não é só nesse mês que precisa ser feito essas campanhas, né? Eu vou passar aqui, porque eu quero dar a parte, e eu não quero ocupar a declaração de líder nesse momento. Mas eu queria comentar que em 2008, nós fizemos, as mulheres de Caxias, ali tem uma foto, a vereadora Estela está na foto, tem uma foto que nós fizemos um movimento aqui, a praça é nossa, a praça é rosa. Naquela época, nós tínhamos um prefeito que não permitia o uso da praça. E nós tomamos a praça, dizendo que a praça era nossa e que a praça era rosa. Foi um movimento muito grande que visava conscientizar esses dados, a importância da campanha, mas principalmente as ações necessárias após o diagnóstico. E eu lembro, nesse dia, teve o acompanhamento da TV Caxias, aqui do Canal 14 também, e nós ouvimos mulheres que passavam pela praça. E uma delas me chamou a atenção, porque ela depôs que ela tinha sido constatada com câncer de mama, mas o primeiro atendimento dela pelo SUS, aqui em Caxias à época, foi mais de 1 ano depois, já estava assim, numa situação bastante avançada. Então, eu achei importante a gente pegar esse movimento do Outubro Rosa para também valorizar não só o diagnóstico, mas também o atendimento dessas mulheres. Sua parte rapidinho, vereadora. Bem rapidinho, então, só para relembrar as pessoas, né, que nós teremos uma atividade dia 21 com todas as unidades básicas de saúde abertas para atendimento das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, um mutirão de saúde
e é importante que as pessoas saibam e levem essa informação para as demais também. Isso, saibam do diagnóstico e tenham o atendimento adequado no prazo adequado, porque saber por saber também não tem muito sentido, né? Muito obrigada. Obrigado, Rose. Próximo vereador inscrito, Adriano Bressan, na tribuna.